Olá a todos amigos da Leandro Stormer que estão nos acompanhando agora ao vivo aqui no nosso site. Eu sou Thiago Bizzi. Faz um tempinho que eu não compareci aqui para o comentário de fechamento, que ultimamente vem sendo assumido pelo Vlad. Hoje ele não está aqui conosco, então eu assumo a bronca e hoje o comentário de fechamento é comigo. Fico aqui então à disposição para trocar ideias sobre a situação do mercado, esclarecer dúvidas sobre análise técnica, enfim. Enquanto o pessoal vai chegando e enviando suas mensagens, vamos dar uma olhadinha no mercado e o que temos de possíveis calls. Eu vou repassar as posições abertas dentro do método Leandro, inicialmente. Primeiro, vamos direto para o call do dia de hoje. Temos call? Temos call. Apesar de hoje ser um dia de baixo volume por conta do feriado lá nos Estados Unidos, por conta do dia da independência, tá? Petrobras está fazendo um movimento que eu considero forte de rompimento, alinhado com a expectativa que a gente já tinha para o papel. E mesmo sendo um dia de baixo volume para o mercado como um todo, vocês podem reparar o índice Bovespa, um volume mínimo, tá? Na Petrobras, a gente até tem um volume razoável. Está abaixo da média, obviamente, mas é um volume bem razoável. Tá? A Petrobras, então, PTR4, está rompendo o suporte em 12,30. Faz isso depois de uma primeira sinalização de rompimento, que, conforme eu expliquei no farol, carecia de um acionamento nesse caso. O candle de ontem, que foi um candle de definição, ele não abortava a intenção de venda pela perda dessa mínima. Na verdade, até reforçava a venda. Para quem acompanha o método Bizzi, veria que isso aqui seria uma venda já na perda mínima. O candle de hoje, então, perdeu a mínima, acionou esse cenário de venda, de forma essa entrada mais agressiva, e vai se encaminhando para um fechamento, né, que deixa absolutamente claro o rompimento. Então, foi organizada aqui, dentro do método Leandro de Swing Trade, uma operação de venda nesse fechamento. O call foi dado a 11,69, venda, com stop em 12,55, acima da máxima de ontem. São necessárias duas entradas pelo método Leandro, então a segunda entrada fica projetada aqui pelo meio do caminho, num processo de pullback, se vier a ocorrer, ok? E a RP, tendo sido feita a segunda entrada ou não, fica em 11,26. Então temos uma operação de venda em PTR4 pelo método Leandro de Swing Trade. Ok? Reparem como as bandas estavam estreitas e agora elas começam a se abrir. Isso é indicativo de um movimento forte pela frente. Há pouco tempo nós tivemos um rompimento bem interessante também na Gol. Muito parecido, inclusive, reparem aqui, a gente estaria no dia 1º na Petrobras. O dia 1º da Gol. Então a expectativa é que a Petrobras faça isso aqui. Ok? Bom, então nós temos esse trade em Petrobras surgindo hoje. Que outras operações e que outras atualizações nós temos dentro do método Leandro? Então deixa eu me localizar aqui. Hoje nós tivemos encerramento de CL3. Deixa eu ajustar o gráfico para fazer mais sentido para todos. Aqui. Nós tivemos uma compra pelo método Leandro, não só pelo método Leandro, como do método Bizzi também, no rompimento aqui no dia 30. Ontem a RP foi atingida e ia se ajustando o stop para 2 centavos abaixo de cada nova mínima. Esse stop, encerrando a operação, foi acionado hoje. Então essa operação foi encerrada com lucro. CL3 foi encerrada com lucro. Existem, além de Petrobras agora, outras 3 operações ainda abertas. Ciel se fecha hoje e as operações abertas são TIMP3, que tem um stop sendo ajustado para baixo de cada nova mínima com 2 centavos de margem. Então o stop para o dia de hoje era 10,11, não foi atingido por 1 centavo. Nós temos operação comprada em RADL3, já alcançou RP, o stop está sendo ajustado para cada nova mínima. E por fim, Eletropaulo, também já tendo alcançado RP, também está se ajustando o stop para 2 centavos abaixo de cada nova mínima.
Tá? Eletropaulo, inclusive, com uma cara de quem vai estopar na segunda-feira. Segunda-feira, inclusive, de muita expectativa. Temos aí o referendo grego. E acho que teremos, então, uma definição na direção dos mercados. O mercado vai indicando, tá, um rompimento para baixo. Mas deixa eu frisar algo que eu venho frisando já nos faróis. Quando a coisa fica muito óbvia, e o cenário aqui do índice está muito óbvio para um rompimento para baixo, a gente tem que ficar antenado. Quando a coisa é muito consenso, o mercado pode fazer exatamente o oposto, porque o mercado não foi feito para fazer todo mundo se dar bem, é para uma minoria se dar bem. Então o consenso é sempre perigoso. Tá? Eu ainda não entendo o índice como rompido para baixo aqui. Tá? Ele está insinuando esse rompimento, mas é importante a movimentação de segunda-feira. Tá? Se romper, ficar claro o rompimento de segunda-feira, a gente vai fazer operações na ponta vendedora. Tá? Porém, o ponto importante a salientar é que se o mercado vier depois contra e voltar para dentro da congesção, tá? Essa seria uma sacanagem possível, uma pegadinha, tá? Quando as coisas estão muito óbvias. Gerar o stop dessa operação. Então, a mensagem que eu quero passar é: não se agarrem à certeza de que o mercado vai para baixo, porque na verdade a gente não sabe para onde o mercado vai ir. E o sinal que nós estamos tendo ainda não é conclusivo. E mesmo que seja conclusivo, ele pode dar para trás. Se der para trás, esse é um cenário bom para virar a mão. O mercado vai andar para um lado ou para o outro, e forte pelo segmento das bandas. Tá? Se ele der sinal que vai para baixo e volta para dentro, é porque ele vai para cima. Tá? Então, se romper para baixo a gente opera, mas se voltar contra, a gente tem que estar preparado para virar a mão. Certo? O mercado americano não abriu hoje, né? Então não tem muito por que ver o mercado americano, mas eu vejo um viés mais baixista neste. Né? O dólar, no pregão de hoje, apresentou um movimento de alta, o que afastou aquele cenário de Twin Towers. Isso não foi mencionado no comentário de fechamento que o Vlad toca, né? A gente tem jeitos um pouquinho diferentes de lidar com o mercado, mas foi comentado ao longo do LS Live. A perda da mínima de ontem no dólar provavelmente levaria a um movimento de queda em busca do fundo de junho. Esse candle de hoje em alta, ele aborta esse cenário e se mantém aí o viés altista no dólar para buscar, na verdade, o topo de junho. A gente pode mencionar rapidinho no pregão de hoje BIF3, que chama atenção até para um trade de correção, testando o topo anterior com candle de conotação altista, né, um martelete, dentro de uma tendência de alta. Graficamente está até bonito para uma compra. Light 3, não sei se chegou a ser mencionada ontem, ela rompeu uma estrutura estreita para cima com bastante volume, abrindo bandas extremamente estreitas, e hoje, a movimentação de hoje confirma esse rompimento pela superação da máxima. Petrobras, Petrobras, tivemos aí a venda, e PSSA3, que rompeu esticado o topo de maio, vai dando hoje uma sinalização de possível topo no curto prazo, um topo intermediário, dentro da tendência de alta. O que nos interessa esse sinal? Trazer o preço de volta para a faixa dos R$ 39,20 e R$ 39,00, porque aqui a gente teria uma boa oportunidade para compra. Esses foram os papéis que me chamaram mais atenção no pregão de hoje. Vamos agora dar atenção às mensagens. Fernanda, oi Bisa, já estava cansada de ver a cara do Vlad no fechamento. Não consigo ver compras, maioria vendido, acredito que vai para baixo e muito. Petrolina comandando a festa. Manu, boa tarde, pode avaliar Gerdau, obrigada. É sempre estranho essa quantidade de nicks femininos no comentário fechamento, né? Eles acham que a gente cai nessa. Tudo bem. Gerdau. Bom, a Gerdau está em queda livre. Né? Essa queda foi sinalizada no dia 24, no rompimento desse fundo primário de dezembro. Tá? Repara que teve um bom volume no movimento de rompimento. O mercado tentou um movimentozinho de alta e a gente não caiu nessa pegadinha. A gente sabia que isso provavelmente seria meramente um processo de pullback. A partir do dia 30 o mercado engolfou para baixo, depois de testar tanto o fundo rompido quanto a média móvel de 9 que vem guiando o preço.
E mercado a partir daí está caindo em queda livre com volume crescente. Não é só a Gerdau, tá? A Gerdau está comandando o desastre no setor cirúrgico, mas todos os papéis do setor cirúrgico estão caindo com intensidade. Tá? CSNA, os em Minas é que está mais lento no movimento de queda, mas nenhum desses papéis parece ter alcançado ainda o alvo, expectativa é de manutenção no movimento de queda. Só que no ponto atual, não se tem o que fazer. Tá? Atuar na ponta vendedora agora está muito atrasado, as vendas deveriam ter sido pensadas há muitos pregões atrás, o mercado já está sobrevendido, e do ponto de vista de trade, o que a gente pode aguardar no caso de Gerdau é algum sinal para um trade de retorno à média, que ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Tá? No intraday, enquanto o mercado continuar nesse movimento de queda, a gente favorece operações na ponta vendedora até que tenha um sinal muito forte na ponta compradora. Tá? E, bom, esse ainda não aconteceu. A Odila diz, eu sou mulher, meu nome é Odila mesmo. Odila eu já conheço de tempos. Vamos lá. Falcon pede para a gente falar sobre a CESP 6. Bom, a CESP é um gráfico um pouquinho complicado por conta do evento que ocorreu no final de abril e gera esse gapzão. Tá? Então a gente pode ver o gráfico desta forma ou desta forma. Tá? Olhando mais do evento para cá, a gente vai perceber que, na verdade, CESP vem andando de uma forma mais lateralizada, um pouco errática. Tá? Eu prefiro olhar sem ajustes, dessa forma. Tá? Existe uma zona de suporte volta dos 19. Existem duas zonas de resistência. Uma mais a curto prazo, em R$21, aqui, nesses topos. E outra mais externa, lá em torno de 22,20. Tá? Só que, se tu olhar sem linhas, tu vai perceber o quê? Que é um padrão de contração aqui acontecendo. A gente pode até tirar um triângulo, mas ele não está muito bem definido como um triângulo. Não o suficiente para eu me sentir confortável para operar essa formação. Tá? É o tipo de papel para não fazer nada. Tá? O que seria legal seria o papel melhor definir as estruturas internas, como estruturas internas aqui de resistência e de suporte com mais testes e oferecer um rompimento forte com bastante volume. Tá? Então a gente se preocupa com o miolo aqui. Tá? Por enquanto, nada muito claro a fazer em CESP. Chaves diz, olá Bizes, sobre a falta de volume hoje no rompimento de suporte Bovespa, já dá para operar na venda mesmo com stop e alerta de rompimento falso? Eu não estou dizendo que é um rompimento falso, não disse isso. Eu só disse para não se convencerem de que o mercado vai para um lado e dessa forma estarem preparados psicologicamente para atuar no movimento contrário. É isso. Tá? Eu não considero que o índice rompeu o suporte. O rompimento se dá quando tiver um fechamento abaixo de todas as mínimas da congestão. E com alguma margem. Daí tu repara que até a gente está se encaminhando para um fechamento alguns pontinhos abaixo dessa mínima, mas não tem margem aqui. A falta de volume agrava o cenário. Tá? Só que essa falta de volume, ela não é em condições normais. É feriado nos Estados Unidos. E boa parte do nosso volume vem de movimentações de estrangeiros. Tá? Então fica aquele cenário, aquela situação meio desconfortável. Por isso eu prefiro aguardar por segunda-feira. Tá? Se tu quiser ser agressivo na ponta vendedora, tá? Considerando que o mercado na segunda-feira venha para baixo, o que eu faria? Tá? Eu consideraria uma venda à perda da mínima de hoje, se a gente for considerar apenas gráfico diário, ou eu continuaria a venda ao longo do pregão de segunda-feira através de algum setup intraday, que quase sempre acontece. Tá? Ou vai ser um primeiro movimento, ou um rompimento de linha d'água. Se o mercado abrir em alta e depois cair, vai ser um rompimento de linha d'água. Se o mercado abrir em baixa
provavelmente a gente vai ter um cenário, se for para baixo, continuar indo para baixo, a gente vai ter um cenário de primeiro movimento. Ok? Então, para mim isso aqui não é conclusivo. Tá? Não rompeu ainda. Se quiser ser agressivo, usa a perda da mínima para entrar. Ou, se quiser ser um pouquinho mais refinado, olhando o intraday, tu pode esperar alguma brecha no intradiário. O Vitor pede para a gente falar de Marco Polo. Marco Polo e Randon chamaram a atenção ontem, fazendo um movimento de alta, em especial Randon. Tá? Mas Randon, por exemplo, bateu nesses fundos anteriores, estavam mais certos aqui, né? E daí a partir daí começou uma correção. Não ficou com uma cara boa para compra, nem para o barra de ignição. Chamou mais a atenção que o Marco Polo por conta do volume. Tá? E Marco Polo foi na onda e conseguiu montar um candle de força, mas não com o mesmo volume. Em ambos os papéis o movimento parecia fogo de palha. Vamos focar em Marco Polo, que é o papel que tu pediu. Não é ponto para compra Marco Polo. O suporte está claro no fundo da segunda quinzena de março, nessa fronteira de gap, que passa por volta aqui dos 2,16, 2,17. Tá? A reação baixista do pregão de hoje já reforça essa ideia de que aqui não é ponto para compra. Se for pensar em compras no mercado, tem que bater aqui. E idealmente, a gente tem um cenário de algum movimento de alta, algum movimento de baixa, seguido por um movimento de alta. Um zigue-zague ascendente. Algo que consiga romper também essa LTB de curto prazo. Tá? Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui. Ó. Aqui, Marco Polo já deu uma sinalização para quem é mais agressivo, para um cenário de gap de fuga, e acabou gerando stop 3 semanas depois. O papel acabou andando de lado ao longo desse período e gerou compra mais clara no dia 9, que gerou uma compra, tá? Rompendo essa consolidação para cima. Demorou até o mercado conseguir gerar uma compra boa. Foi o tempo das médias passarem para baixo do preço e inclinarem para cima. Talvez isso aconteça em Marco Polo. Tá? Então não está no momento ainda, do ponto de vista gráfico, para buscar essa operação em Marco Polo. O Mário diz: Bizi, Brasil Foods, vale compra pelo rompimento da máxima de ontem? Quando tu diz rompimento da máxima de ontem, eu tenho quase certeza que tu se refere à violação da máxima de ontem. Tá? Eu falei sobre esse cenário. Deixa eu só ter certeza de uma coisa aqui. Tem que tirar o ajuste. Tá? Vamos voltar ao gráfico do Marco Polo, porque eu estava com os dividendos. O ajuste para os dividendos, tá? Quero ver se muda o valor aqui. Muda um pouquinho, tá? Eu tinha falado 2,16, 2,17, só que o suporte mesmo é 2,20. É que eu estava com o gráfico ajustado, eu não gosto do gráfico ajustado. Tá? Agora sim, vamos para Brasil Foods. Eu falei sobre esse papel ontem no Farol, ele chamou a atenção, com certeza, com esse engolfo de alta. Mas não me chamou tanta atenção. Esse é o tipo de cenário que eu buscaria alguma oportunidade no intraday para me posicionar. E o papel só veio romper, que o ideal seria o rompimento da linha d'água, né? O rompimento da linha d'água aconteceu bem no finalzinho do pregão. Não é o tipo de entrada que eu faria. Então eu deixaria para buscar uma entrada para o rompimento intradiário, um pregão de segunda-feira. Tá? Eu não me convenci muito por esse sinal, principalmente pelo quê? Porque o stop ficaria caro, a amplitude do stop era cara em relação à volatilidade do papel. Tá? O papel já tinha feito um bom movimento de alta no pregão de ontem. Tá? Então, entrar aqui pela expressão da máxima, quando o mercado como um todo está meio que querendo ir para baixo, não me parece uma combinação ótima. O custo do stop até o alvo desse fundo anterior à média móvel de uns períodos é uma relação 1:1, não é das melhores. Tá? Agora, se tu já está buscando um ponto para buscar começar posicionamentos de papel ou acrescentar posições que tu visa um prazo maior, é um ponto razoável. Tá? Mas nesse tipo de cenário, eu posso insistir um pouco nisso, mas eu prefiro observar esse papel no intraday e ver se eu consigo visualizar uma brecha que esteja alinhada com o que o gráfico, o sinal do diário está me dando. Daí eu faço a operação no intraday. Se ela flui bem, tá, e eu ganho mais confiança no papel,
eu percebo que o cenário como todo está ficando mais favorável, daí eu posso cogitar manter uma posição para swing trade. Geralmente é isso que eu faço em situações onde no farol eu classifico lá como um C+, e Brasil Foods foi classificado como um C+, tá, para uma operação na ponta compradora, na superação dessa máxima. Tá. E outro detalhezinho, tá, que me incomodou um pouco foi o seguinte: o fato da média móvel de 200 não ter sido tocada. A gente chegou bem próximo, mas não tocou. Muitas vezes, nesses casos, o que acontece? O mercado dá uma balançada até tocar na média. Entende? E se a gente fosse olhar o gráfico ajustado, tu ia perceber que faltava um espacinho ainda maior, tanto para a média móvel de 200 quanto para o ponto crítico de suporte. Então essa conjuntura me fez ficar um pouco um pé atrás em relação a esse sinal de compra em Brasil Foods. Mas comprar ali com certeza não está errado. Tá? Tem que botar stop abaixo aqui do 63, idealmente, para se proteger por um número de redondo. E vamos embora. Michele Barbada. Olá, Biso, pode comentar Ambev? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ok. Ambev está no movimento meio arrastado de alta, mas está em tendência de alta. Tá? Existia um obstáculo importante nesse gap que formou resistência em 19, mas a partir do candle aqui do dia 26, ficou mais claro que o mercado entendeu essa estrutura de 19 como rompida e provavelmente o papel agora vai desenvolver um movimento de alta em busca aqui dos 19,85. Tá, indo buscar então o topo anterior de maio. No gráfico mais longo, semanal, o papel também tem um aspecto, tem um gráfico favorável. Isso aqui só dá para trás se o mercado ali no Ibovespa romper para baixo e for uma queda generalizada. Daí provavelmente a Ambev não se escapa de um movimento de queda e provavelmente gera stop para quem operou na ponta compradora. Tá? Agora, teve um sinal de compra muito bom aqui em Ambev? Não teve um sinal de compra muito bom aqui em Ambev. Tá? Nem nesse doji, nem nesse candle, nem na superação da máxima de hoje. Tá? Então, eu não vejo uma entrada para swing trade em Ambev agora e nem vejo uma entrada para swing trade em Ambev nos pregões anteriores, ao longo dos pregões anteriores. Então seria um papel que eu estaria posicionado. Rogéria, boa. Pede para me falar sobre ABCB4 no diário. Papel de baixa liquidez, sinceramente não tem muito o que fazer aí. O papel tem um viés baixista de prazo maior, só que isso é equilibrado pelo fato do papel também agora ter alcançado um suporte primário por volta dos 10,80. Mas por enquanto o zigue-zague ainda é descendente, não tem ponto de venda apesar disso e nem ponto de compra. Nem vamos perder muito tempo nesse papel. Mulher Barbada, daria para comentar os bancos? Tá, vamos falar sobre Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Bradesco é o papel mais interessante para mim do ponto de vista de swing trade. Porque Bradesco está com as bandas relativamente estreitas, conseguiu definir uma resistência em 29,20. Se romper para cima, tem espaço para andar sem grandes obstáculos até os 32,50, 32,40. Então o rompimento para cima aqui seria interessante. Ao mesmo tempo, tá, o papel anda dentro de um retângulo, possível retângulo, tem suporte em 27,30, tá? Mas está desenvolvendo um suportezinho mais claro aqui por volta dos 28,20. Se tiver um fechamento abaixo da média móvel de 20 períodos, abaixo dessas mínimas, com volume legal, a média de 20 períodos vai virar para baixo, vai com toda a cara para dar uma pancada para baixo para buscar esse suporte. Então dá para comprar. Tem tanto compra aqui, muito boa se acontecer, quanto uma venda bem razoável. Então esse é o papel que está melhor posicionado. Itaú vai desenhando uma resistência, mas ela é menos definida. E logo acima a gente tem a média móvel de 50, a média móvel de 200 e esses fundos anteriores marcados por um gap. Então, Itaú não tem um movimento tão
limpo pela frente, tem mais amplitude de movimento, mas ele não está tão limpo. E para baixo, o papel está mais distante do rompimento aqui dos 33,90, desse ponto que poderia levar o papel de volta aos 32,50. Então aqui o papel tem que andar mais para conseguir gerar definições e para cima tem obstáculos. Então o Bradesco está mais interessante. E Banco do Brasil não está tão bem definido, não tem um ponto de rompimento tão claro. Acho que o ponto de rompimento para baixo seria essas mínimas aqui, marcada pelo gap oculto dia 22. Então está um pouquinho distante. Para cima, a resistência não está numa linha reta, logo depois tem as médias. Então o Banco do Brasil também está meio bagunçado. Mas eu vejo um viés mais baixista, tá, para os bancos como um todo. Fernanda diz, no caso de Brasil Foods, o que assusta é o gap enorme que pode ser fechado. Isso não me assusta, Fernanda, porque o mercado não está rompendo esse gap. E esse gap não necessariamente vai ser fechado. Tá? Tem um suporte importante aqui. Então, esse não é o problema. O problema é a amplitude do stop mesmo, frente ao movimento provável de curto prazo. Tá? Se Brasil Foods frustrar uma tentativa de alta, voltar a cair e acabar rompendo, vai ser daí sim, a gente vai ver esse movimento como uma bela oportunidade para um trade, porque quando o mercado cai num vazio de um gap grande como esse, geralmente ele fecha esse gap rapidinho. Compras aqui por volta dos 59,50 seriam bem interessantes. Batendo aqui, provavelmente o mercado repicaria numa boa medida. Bom, 5h30, pessoal. Eu já extrapolei meu tempo. Vamos ver o comentário do Lobo aqui. Um homem. Obrigado pelos comentários de fechamento, Biz. Aproveito para parabenizá-lo pelo farol e desejar um bom final de semana para ti e demais traders aqui da Leandro Stormer, incluindo os She-Mails. Boa. Eu digo mesmo. Então, pessoal, vamos despedindo. Um excelente final de semana a todos. Que a semana que vem inicie um ciclo direcional no mercado que esse mês de junho ficou nos devendo. Até lá.